Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao quinto e último episódio dessa primeira temporada do Fit Filosofia, o podcast que foi criado para gerar insights para você que trabalha no mercado fitness de alguma forma. Estamos aqui eu e meu amigo Marcelo Braz, certo, Marcelão? Joia! Mais uma jornada aí. Mais e uma. hoje, para a gente deixar o episódio um pouco mais bonito, um pouco mais parrudo, com um conteúdo ainda mais denso, a gente tem uma convidada especialíssima, ela que é nutricionista, empresária, life coach, foi vencedora do Diva Fitness e ainda é mãe. É uma mulher maravilha, Grazi Alcântara, seja bem-vinda, Grazi. Ai, que delícia, gente, que delícia estar aqui, Má, muito bom rever você, né, delícia estar aqui, viu? Prazerzaço, Salomão, poder trazer um pouco da minha história, né, um pouco da minha vivência aí do mundo fitness, né, eu que venho lá do fitness raiz, então a gente vai ter bastante história aí pra contar. Boa, muita. Eu queria já começar, Grazi, já que você tocou no assunto do fitness raiz, eu sei bem dessa história, né? Te acompanhei muito desde o seu início, lá no Garota Fitness. Sim. Ali, meados do, né? Comecinho dos anos 2000. 2010, isso, lembro muito bem. Então eu queria que você desse uma pincelada aí nesse lastro de história aí. Como é que entrou ali no fitness, como que passou essas transformações que houve, a gente já comentou aqui sobre as transformações do fitness, até chegar nesse momento agora em que você talvez era usuária e agora você é responsável por algumas pessoas, algumas, né? Bastante, graças a Deus, né? Graças a Deus. Uma jornada, foi uma jornada, né, mas é uma jornada que realmente começou com muito amor, sempre foi muito amor, eu sempre tive muito amor pela atividade física, pela alimentação, né? E quando eu decidi realmente ir para o meu primeiro concurso fitness, que foi em 2011, que foi o Garota Fitness. Isso. Eu era, né? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo direito, mas eu sabia que existia um amor muito grande por aquele universo. E aí eu competi a primeira vez, né? Peguei o terceiro lugar, depois competi a segunda vez, peguei o segundo lugar. Mas eu falei, eu não vou desistir disso, não vou desistir. Só que ali me brotou, assim, aquela curiosidade de querer mais, sabe? De querer mais mesmo desse universo. E comecei a trabalhar, né? Trabalhar com marcas, só que naquela época não tinha esse boom da internet. Exato. Né? Não tinha essa loucura que é hoje, né? Hoje a internet está em todos... Algumas redes sociais nem existiam, né? Não existiam. Acho que não tinha nem Instagram nessa época. Tinha. Então era Facebook, né? Então o YouTube, né? E aí depois disso eu comecei a trabalhar com outras marcas, né? Comecei a trabalhar, fazer programas de televisão, né? A trabalhar com, enfim, com campanhas, né? E aí isso foi crescendo na minha vida, foi se desenvolvendo essa carreira mesmo. Só que o que eu comecei a perceber? Comecei a treinar mais, né? Antes eu treinava, falava, será que eu treino mesmo? Será que eu treino? É aquele treininho mais fofo, aquela coisa que você não desenvolve tanto. Eu falei, cara, tem alguma coisa que eu preciso saber mais, entender mais para eu conseguir evoluir. Eu queria evoluir, né? No meu físico, no meu mental e ficar cada vez melhor ali dentro do meu trabalho, me destacar, enfim. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre alimentação, a querer saber, entender um pouco mais sobre alimentação. E aí quando eu comecei a mudar a minha alimentação, eu comecei a ver realmente o meu físico se transformar. Né? Não adianta. Ok, a gente treinar, enfim, mas quando você mexe na tua alimentação, na tua suplementação, quando você acerta naquilo, aí você realmente vê a sua evolução. Nessa época, você já tinha vencido o campeonato? Não tinha vencido ainda o Divas. Eu tinha ficado em segundo lugar no primeiro que eu fui, que eu era uma menina. Então, nesse meio do caminho, você teve essa descoberta sobre alimentação. Isso. E comecei a estudar um pouco mais, mas não comecei ainda a nutrição. Eu ainda não tinha entrado na faculdade de nutrição. Eu entrei na faculdade de nutrição, gente, com 32 anos. Olha pra vocês verem. Então, tipo, que eu fui guiando a minha jornada ali de musa fitness, né? De trabalhar muito com essa questão mais de propagandas, enfim. Eu guinei isso. Olha a idade que eu já tava. Eu tava com 32 anos.
Então nunca é tarde, né? Às vezes Sim. as mulheres elas ficam um pouco, né, preocupadas, será que eu mudo de carreira? Será que eu continuo? Será que não? Nunca vai ser tarde. Boa. Né? Muito Então, importante isso. muito importante. E aí eu fui, né, me apaixonando cada vez mais por essa questão de alimentação, enfim. E aí foi quando eu decidi me matricular, fazer a minha faculdade de nutrição, começar a minha faculdade de nutrição. E aí foi quando as coisas, eu falei, cara, que loucura, o que a alimentação faz. Né, uma preparação, o Marcelo, que foi o cara responsável pela minha preparação do Diva Fitness, né? Sim. De quando eu fui para Londres, enfim, depois a gente fala sobre esse assunto. Mas eu entrei para nutrição e aí foi quando eu comecei realmente a perceber o quanto a alimentação, ela muda a nossa vida de uma forma geral. Entende? Boa. O suporte correto aí, né? O suporte correto. Então aí, quando eu comecei a estudar mesmo, que aí eu falei, cara, é isso. Né? E aí, quando eu comecei a ver essa mudança mesmo, né, física, enfim, e aí foi quando eu fui pro Divas, enfim. Sim. Hoje, se você for colocar esforço físico, capacidade mental e alimentação, tem algum que é mais importante, ou que foi mais importante para você, pelo menos quando você venceu o campeonato? Olha, eu acho que eles se completam, né, mas se o seu mental, se a sua capacidade mental não estiver preparada, você não consegue seguir uma boa alimentação e não consegue ter força para treinar. Não consegue ter uma explosão no treino, certo? Então, assim, eu acredito que sim, a capacidade mental, ela está um pouco, né, acima desses 3 elos, mas também, se a gente for pensar o contrário, a sua alimentação também precisa estar muito boa, o seu treinamento também precisa estar muito bom para a sua saúde mental estar funcionando. Olha que loucura. O trabalho mental talvez seja mais importante. Uhum. Se você não tiver uma alimentação adequada, você não vai conseguir elevar o nível do teu físico para onde você quer. Uhum. Então, a conclusão aqui, penso logo existo, né? A parte física talvez seja a menos importante em todo esse processo. Porque, sabe, isso aí que ela falou é muito legal. Olhando como treinador, e por que eu acho legal? Porque isso é muito verdade, a parte mental. Tem muitos atletas que eles... você sabe do potencial, você enxerga o esforço físico, o esforço até de não errar em dieta, mas parece que ele só desenvolve quando ele está com a cabeça alinhada com tudo isso. Porque o atleta se prepara, vem para o treino, ele é estimulado às vezes pelo nutricionista, pelo treinador... Mas a gente sabe que se a cabeça não está muito boa, parece que o músculo não cresce. Parece que o corpo não define, entendeu? Então, é claro que tem esse, né, como a gente dividir, mas é uma engrenagem. É uma engrenagem. É uma engrenagem, né? Parece que você mesmo se dedicando muito aos treinos, e eu digo isso que, por exemplo, com o exemplo da Grazi, quando a gente começou a preparação da Diva Fitness, a gente não falava na hipótese de ir lá e fazer o melhor. A gente só falava em ganhar. A gente só conversava em ganhar. O que eu vou fazer depois? Aí depois eu vou fazer... A gente já estava falando o que iria fazer com o título. Entendeu? 6 meses antes. Entende? Exatamente. Nós pegamos ali 6 meses ou até 8 meses antes do campeonato. Mas a cabeça dela já estava muito alinhada. Mas muito. Ou seja, eu vou lá para buscar esse título. Eu vou lá para ganhar o meu Procard. Na verdade, a gente queria o Pro, né? A gente queria ir lá e beliscar o Pro. Acho que os 3 primeiros lugares, eles tinham direito ao Pro. Isso. E a gente só achava isso, cara. Eu pensava o quê? Vai ser minha primeira atleta profissional. Eu já pensava isso. Então, a cabeça veio como um alicerce, ou talvez como um guia, entendeu? E com base nisso, a gente foi ajeitando os treinamentos, ela teve um bom suporte nutricional, né? E aí, é o que eu falei, a engrenagem começou a andar. Então, isso é legal, porque muitas das vezes, e a gente já comentou isso em alguns episódios, né? A gente percebe que clientes de academia ou clientes de consultório, eles vêm com a baita de uma vontade ou com algum estímulo externo de mudança de corpo, mudança de atitude, mudança na saúde, só que ele tem que ajeitar o mental. Exato. Tá faltando um trabalho psicológico, né? E muitas das vezes, como você falou,
se dependendo do lugar que ele vai da academia, que ele adentra, o psicológico fica mais abalado, né? Às vezes a pessoa está acima do peso e ela entra numa academia onde ela é olhada com desdém, onde ela talvez não receba atenção, né? E essa pessoa que estava com o intuito de sofre com mais um machucado psicológico. Mesmo quando está com uma dieta ok, Sim. quando, né? Às vezes ela não está se sentindo inserida naquele espaço. Exatamente. Que aí é o que a gente chama atenção em alguns episódios anteriores, do fitness que se pratica agora, também tem que ter um certo cuidado, porque o fitness que está se praticando, não digo que isso não acontecia antigamente, mas hoje está meio nítido que machuca algumas pessoas. Essa visibilidade extrema, entendeu? Tem pessoas que só querem ir para academia, fazer o que deve ser feito e sair fora. Ela não quer nem ser vista. Você acha que comentou isso? A gente fala muito sobre a falta de acolhimento que a gente sente nas academias, né? Então, as academias lá existem para geralmente pessoas que já têm um corpo legal, que já está habituado a treinar e tudo mais. Mas uma pessoa que está acima do peso, que nunca pisou numa academia, que não sabe como manusear os equipamentos, que fica perdida ali dentro. Então parece que toda essa máquina, ela existe para fazer o cara se sentir mal e querer voltar para casa, sabe? Sim. Né? É muito, muito interessante, né, vocês tocarem nesse assunto, porque a grande maioria das minhas pacientes, né, que são pacientes de emagrecimento, lógico que eu tenho, né, outras vertentes também, mas a grande maioria busca, né, o emagrecimento, a melhor qualidade de vida, e muitas delas relatam exatamente isso, porque elas começam e elas não dão continuidade, né? Então, porque eu sempre falo, olha, qualquer coisa que te coloque em movimento vai ser melhor do que você está agora. Né? Elas falam, o que eu faço? O que você gosta de fazer? Boa. O que você gosta? Você gosta de dançar? Você gosta de caminhar no parque? Vamos começar assim. Por quê? Porque muitas delas falam, Gra, eu até gostaria muito de fazer musculação, mas eu já fui algumas vezes e eu não me senti bem, eu me senti com vergonha. Eu tenho vergonha, né, das pessoas me olharem, parece que tá todo mundo me olhando, e às vezes eu olho para tudo aquilo, porque pra gente é comum, a gente vive isso. Né, a gente respira isso. É um ambiente natural. Mas uma pessoa que, né, nunca pisou numa academia, ela não sabe nem como iniciar ali, como que, né, arruma uma cadeira extensora, como que, entende? E muitas das vezes ela não tem um suporte. Isso acontece muito. Verdade. Né? Não tem um suporte. E aí o que ela faz? Ela já tá se sentindo acuada, ela já tá se sentindo triste, ela já tá com o mental abalado. Ela vai para um ambiente como esse, só piora. E então, aí que eu queria chegar. Por isso que precisa ter um suporte mesmo. Eu trabalho muito com a parte de comportamento. Depois a gente vai falar disso, do comportamento dentro da nutrição. Eu não trabalho só com caloria, com contagem. Não. É um outro rolê. Para você pegar essa pessoa e fazer com que ela comece a se sentir preparada para estar num ambiente como esse. Então, existe todo um caminho. Ela precisa caminhar antes dela chegar e falar assim, eu vou chegar, eu vou ficar e eu vou continuar. Mesmo que me olhem, mesmo que me apontem. Mesmo que eu precise pedir ajuda algumas vezes até eu conseguir aprender, até eu conseguir. Porque senão vai sempre acontecer a mesma coisa. Nada, morre na praia. Começa. Várias pacientes já começaram e pararam, justamente por causa disso. Agora, o que você está falando, então a gente pode chegar à seguinte conclusão e você pode até me falar de forma mais clara isso. A gente já chegou num consenso aqui, principalmente o Salomão pontuou, em que talvez hoje na parte de vendas e gestão na academia, a gente tem que começar a vender a academia bem diferente do que se vendia antes. Né? Os atendimentos iniciais e as propostas hoje talvez é um outro formato do que a academia 10 anos atrás, né? O Salomão já me cantou a bola aqui que está se faltando mais noção em termos de recepção, né? De gerência, de coordenação, tá faltando um olhar mais acolhedor para esse primeiro impacto de um cliente que chega lá para fazer o seu primeiro treino ou simplesmente conhecer a academia. Isso a gente chegou num
num consenso um certo dia aí. Eu também posso dizer que hoje a entrega de treino, né, é diferente. E aí eu não quero estender muito, mas só, por exemplo, antigamente o cara, você passava um exercício às vezes que ele nunca tinha visto, uma máquina que ele nunca tinha visto. Agora não, ele assiste uma aula, qual é o melhor exercício de glúteo, de coxa, de qualquer segmento, e ele chega para você querendo fazer tal exercício que ele já viu. E ele já viu até uma explicação. Ele acha que vai funcionar. E que ele acha que vai funcionar. E aí o cara aqui desse lado aqui tem que estar bem preparado para não falar que ele tá viajando, para colher ele, mas que aí é o que eu disse num episódio passado. Primeiro você pega e entrega o que ele quer, mas você vai transformando para entregar no que ele precisa. Perfeito. Agora, já que a gente viu isso de vendas aqui no treinamento, pelo que você tá me falando, hoje, talvez, o nutricionista tem que entregar um outro tipo de atendimento, né? O nutricionista talvez hoje tenha que ter uma outra visão. A consulta clínica talvez tenha que ser bem diferente do que era uma consulta clínica nutricional ali há 5 aninhos atrás. Muito, é isso? Muito mais. Né? Muito. O nutricionista que vem dessa nutrição tradicional, né? Aquela nutrição que só dita o que o paciente pode ou não pode fazer, certo, está fadado ao fracasso. Ponto. Tá? Porque assim, eu na minha prática, o que a gente aprende na faculdade é uma coisa. Sim. O que a gente encontra na realidade é outra completamente diferente. Não adianta, Má, eu criar e montar a melhor estratégia, carboidrato, proteína, gordura, tudo muito bem calculadinho e tal, tanto água por quilo de peso. Se o cara não faz, não adianta. Você tem que fazer com que ele entenda o que ele precisa para fazer, o que ele precisa para começar. Então, se você for um nutricionista que você não tem acolhimento, que você acha que você é dono do paciente, que você acha que você é pai ou mãe, que fala, olha, você pode isso, você não pode aquilo, você tem que, não, você tem que tomar tantos litros de água por dia, você tem que dormir 8 horas. O cara não vai voltar. Certo. Entende? O cara não vai voltar. Então, hoje, a nutrição, eu fui percebendo muito isso, a nutrição, ela precisa acolher, porque quem senta na minha frente, é uma pessoa que tem dor. É uma pessoa que, ela tá ali, a grande maioria, né? Ela tá ali para buscar um outro momento da vida, uma descoberta. Dá um outro sentido, exatamente, talvez, né? de um novo, não só de um novo físico, mas, sabe, quer ir atrás de saúde, Sim. né? Então, você precisa entender e mostrar para ela aonde estão as dores, tirar ela da onde ela está, porque tem pessoas que não sabem nem aonde estão. Sim. Tirar ela de onde ela está e mostrar onde ela quer chegar. Eu sou um guia, né? Eu, como life coach, eu sou uma guia. Eu vou guiando a pessoa para onde ela quer chegar. E não é rápido. É lento. É lento, entende? É trabalhoso, é dolorido. É lento, é trabalhoso, é dolorido. A pessoa tem que começar a aprender mesmo a trabalhar com a dor, porque são mudanças. Quando você fala em emagrecimento, quando você fala em um novo estilo de vida, são mudanças que você precisa desenraizar um monte de crença. Entende? Você vai muito mais além. São crenças que cresceram com as pessoas desde quando elas eram bebês, crianças, que hoje têm uma dificuldade muito grande de emagrecimento, às vezes, porque quando era uma criança, o pai ou a mãe fazia comer até o final do prato. Mesmo que tivesse cheio. E isso influencia completamente no emagrecimento, na vida adulta de uma pessoa hoje. A relação com o alimento, né? Entendeu? Então, vocês percebem que é muito mais além do que simplesmente o que você pode ou o que você não pode comer? Não, total. E pelo que você está trazendo, só muda o endereço, né? O cara na academia, o que eu mais vejo também são, quando vai um potencial cliente visitar, ele tem um monte de dor também. Ele tem um monte de necessidade também. E muitas vezes ele também nem sabe quais são as necessidades. É isso que eu falei. Só que a pessoa que vai apresentar a solução, a academia, enfim,
ela está muito mais focada nas características físicas da própria academia e não está focada no indivíduo que está ali na frente dela. Boa. Você está me trazendo algo na nutrição, existe a mesma coisa, né? Então, assim, me parece que tem um monte... Eu não quero julgar a classe, pelo amor de Deus, mas tem um monte de colegas de profissão seus que estão muito mais focados na nutrição em si, nos processos em si, no que é certo e no que está errado, e não colocam o foco no indivíduo, no paciente que está ali na frente dele. Boa. Né? Então, por isso que eu digo que só muda o endereço. Você está certo, e talvez isso seja o motivo de a gente não ter a integração. A gente está com 3 setores aqui. O setor gestão, o setor de treinamento e o setor de nutrição. O setor de nutrição talvez seja o que é menos inserido. Quando a gente fala de ginásio, academia, né? Talvez seja o menos inserido. O de nutrição. Com certeza. Seja o menos assistido e o menos... o que se dê menos importância, talvez. Talvez. Não sei. Mas cai bem de encontro. Olha o que você acabou de falar. Aí tem dor. Eu também já dei um exemplo, né? Que a pessoa sofre um trauma lá, é traída pelo marido. Quero mudar o corpo. Aí ela chega aqui, ela quer que eu dou um pouco de prazer e de felicidade através da mudança do corpo. E a dor é muito maior do que isso. Tá lá fora, entendeu? E ela também aqui trouxe algumas dores, né? Falou sobre o tipo de abordagem que seria o ideal. Então, lembra do que eu falei? Por exemplo, eu já comentei com o Salomão que nós tivemos uma explosão de low costs, academias barateadas, que isso deu acesso para muitas pessoas que talvez não entrariam em uma academia, agora tem essa possibilidade. Então a gente está vendo, a gente que é no fitness e da academia da antiga, né? Mais de 20 anos nós estamos nessa jornada, a gente não dá para falar, ou a gente já viu, isso está muito nítido para nós, o quanto isso melhorou em termos de atividade física, né? As pessoas estão mais treinadas, as pessoas estão indo mais para atividade física, pelo menos estão querendo mais. Só que, mesmo com o aumento de pessoas fazendo mais exercícios, mesmo com mais academia, os problemas de saúde pública não estão diminuindo, eles estão aumentando. A obesidade, né? A obesidade, o diabetes, alguns problemas de coração estão aumentando, eles não estão diminuindo. Mesmo a população treinando mais, né? Aí, um dos problemas que aí, se a gente for, por que isso acontece? A gente vai achar diversos problemas. Um deles pode ser a falta de integração. Com certeza. Ou seja, você está preocupado em colocar o aluno para dentro, mas não quer nem saber se ele vai treinar direito ou se ele vai comer bem. Eu quero que ele treine pra caramba, mas talvez, às vezes, eu não estou preocupado se ele está com um suporte nutricional adequado, entendeu? Aí lembra do que eu te falei? Às vezes tem um problema psicológico que tem que ser com o psicólogo, mas às vezes alguns treinadores não dão atenção a isso. E às vezes o cara vai no nutricionista, o nutricionista está tão preocupado em aplicar a nutrição correta... No eu. No eu tenho que ser bom com esse cara, porque ele me indica para outros, né? Que você às vezes não vê a real dor. Então, cadê a integração disso? Né? Então, esse pode ser um dos problemas em que as coisas não estão balanceadas. Que não está oferecendo balanço nessa população. Esse pode ser um dos problemas. O outro pode ser, por exemplo, a falta da integração da nutrição nesses ginásios. Né? Poucas são as academias que tentam, pelo menos é o que eu vejo, oferecer o serviço completo. Né? Hoje eu sei que a Grazi trabalha com outros profissionais que dão suporte para ela. Eu também trabalho com alguns outros profissionais. Né? Você também pode ser que trabalhe, mas a instituição não faz isso. A instituição, as grandes redes, a gente não conhece a nutricionista daquela academia amarela, nem daquela academia azul, nem da vermelha. A gente não sabe um nome forte que está batendo aí. Fala, agora essa rede aqui tem um serviço X, onde você entrou, você vai ser cuidado por esse, sei lá, 4 ou 5 profissionais. Oferecemos serviço completo. Isso não é venda de academia, ainda. Entendeu? Então, tipo, quando é que isso vai passar a ser olhado? Sabe assim, peraí, a gente não pode oferecer só um espaço. Porque o que eu vejo é que as academias estão oferecendo apenas espaço. A academia não oferece nem mais professor.
Você entendeu? É verdade. Igual aquele dia que você me falou sobre bom atendimento. Ninguém esquece isso. Não existe academia mais vendendo bom atendimento. Isso não é mais diferencial. Isso não é mais um polo. Peraí, eu vou atacar esse polo aqui que eu vou trazer bastante gente. Aqui tem atendimento. Ninguém mais está fazendo isso. Eu não consigo falar uma rede e falar, essa aqui foca nisso. Não foca. Entendeu? Então as pessoas estão querendo colocar gente para dentro. Colocar gente para dentro. E aí a gente começa a ver que, por exemplo, esses profissionais estão destacados. A nutrição está destacada. Ninguém fala que não é importante, mas ela está destacada. Não precisa ficar dentro do meu espaço. E talvez a falta é isso, de levar o nutricionista para dentro dos espaços. Assim como eu estou vendo que uma certa instituição de hospital, antiga, boa, grande, está levando educadores físicos lá para dentro. Porque eles já entenderam. Quem faz melhor a recuperação desses pacientes pós-cirúrgicos não é os meus médicos, e se eu largar ele, talvez ele não se recupere direito. Sim. Então é melhor eu criar um espaço, e vem o educador físico, porque isso aqui se recupera com atividade física. Então, né? É a primeira integração mais evidente que eu vi. Foi essa, de um hospital acoplando os serviços de atividade física. Entendeu? Então, o que a gente pode começar a discutir, qual é a proposta? O que está faltando para essas empresas? Será que é a gestão que não está vendo isso? Será que é os profissionais de nutrição que não estão levantando essa bandeira? Será que o treinador que tem voz ativa dentro dessas instituições não deveria exigir que a instituição, cara, para a gente entregar melhor para esses alunos, é melhor a gente ter um outro profissional que vai me dar o suporte maravilhoso. Nutricionista. Entendeu? Foi o que a Grazi falou, a gente pode estar fazendo de tudo, colocando o cara para dentro. A gente pode estar com uma grade de professor excelente, atencioso, né? Só que esse cara talvez passe 1 hora ou 2 no nosso estabelecimento. Depois, quem vai ajustar o resto do dia para ele ter resultado, talvez é o profissional que não está dentro do nosso estabelecimento. A gente está empurrando ele e fala, agora isso aqui é lá na clínica. Entendeu? Ou seja... e aí, às vezes, não sei, você pode me falar mais, talvez você tenha clientes que estejam, né, passando com você, que você também sinta essa falta. Puta, eu poderia ter um lugar já para mandar esse cara, não é? Sim. Eu já poderia ter uma academia já para, passou comigo, você tem direito aqui, vai lá, 3 meses ali que você tem com preço reduzido, só para talvez aquecer esse trabalho seu. Mas a gente precisa pensar também na questão da valorização do profissional. Né? A gente pensa, por exemplo, o que eu vejo muito, às vezes, em algumas academias, que alguns personagens, pelo menos os que ficam em sala, enfim, reclamam mesmo de não serem valorizados. Tô falando financeiramente. Tá? Certo. Então, assim... A gente já conversou sobre isso também. Então, será que essas academias, elas conseguem ter esse espaço e essa valorização suficiente para ter um nutricionista dentro? Eu deixo essa pergunta. Boa. Né? Então, assim, é óbvio que seria perfeito, seria incrível, porque o treinamento, ele precisa, eu falei no comecinho, o treinamento, para que ele tenha uma evolução, ele precisa de uma nutrição. O paciente, para ele evoluir, porque às vezes a gente vê um paciente que está lá, né, um aluno que está lá um tempão e não evolui. Sim. Não evolui. O cara com certeza não tem um bom acompanhamento nutricional, ou não tem, ou nunca nem passou. Mas Verdade. Se tem um bom acompanhamento nutricional, o resultado vem. Mas é isso que eu quero colocar em pauta. Será que as academias realmente estão preparadas para ter um profissional nutricionista lá dentro, trabalhando? Por quanto tempo? Quantas pessoas? Como que isso seria feito, entende? Eu arrisco, mas acho que o Salomão vai saber falar melhor. Eu arrisco dizer que, assim, não é que elas não estão preparadas. Porque não é possível que uma rede, do jeito que a gente vê como estão as redes, não esteja preparada financeiramente, né? Eu acho que falta o olhar para querer incluir, né? Entendi. Ou seja, nosso formato é esse, porque eu já fui em reunião de vendas de franquias. E eu entendi o que eles querem vender. Eles querem vender um nome, uma marca, entendeu? E encaixar no melhor espaço possível para continuar fazendo a imagem da franquia, entendeu? Mas eles não comentam sobre profissionais.
Eles não falam assim, ó, você quer abrir essa, mas você tem que ter dentro do seu quadro X profissional, tantos professores, porque isso atende de uma forma melhor, e um médico parceiro, um nutricionista. Porque seria fácil isso, na minha opinião. Eu não sei, você pode até completar. Talvez o que falta é um olhar. É um olhar disso que a gente está falando aqui. Porque o que a gente está falando aqui parece que um gestor ou dono não sabe. E talvez ele saiba. Só que ainda não está em planejamento de que isso vai ser vendido. Eu vou vender uma academia com esse formato. Eu vejo 2 pontos de vista, né? O primeiro deles, eu acho que é algo cultural do nosso país, onde a grande maioria das pessoas se sentem mais confortáveis em serem assalariadas, em terem um emprego fixo, com carteira assinada, recebendo aquele salário. Esse é um ponto. E é uma minoria, pelo menos ao meu ver, que tem coragem, ousadia de abrir o seu negócio próprio, né? E empreender. E nesses 2 ramos que a gente está falando, tanto no campo de personal trainer ou de nutrição, o cara que opta por ser um assalariado, então o cara é um professor de sala, o cara é uma nutricionista vinculada a uma academia, a um consultório, enfim, a remuneração é mais baixa. É um salário fixo que ele recebe, é um percentual do atendimento. Independente da quantidade de pessoas que ele atende. Exato. Quando que essas pessoas têm a veia empreendedora, ou por necessidade, ou por vontade própria. Ou por loucura. Né? E encaram o desafio de, serei um personal trainer, vou vestir a camisa de personal trainer, vou criar mídias sociais, vou ser um influenciador e tal. Mesma coisa no nutricionista, vou abrir meu próprio consultório. O potencial de ganho é gigantescamente maior. Então, esse eu vejo como um ponto, então, que é a cultura do país. Sim. Certo. O outro ponto é que se a gente tem, agora vamos falar dos donos, né? Empresários, proprietários de academia, donos de consultórios. Sim. Se esses caras criarem uma política interna para valorizar o seu próprio colaborador, e nem sempre eu vou dizer que esse valorizar tem que ser o salário, porque se você for pagar rios de dinheiros para essas pessoas, o negócio fica inviável. Na conta não fecha. A gente sabe que no final das contas, a gente vai olhar, é percentual, é margem de lucro, é EBITDA, e um monte de indicadores financeiros. Certo. Então, mas você pode criar algumas políticas de benefícios que o colaborador vai acabar tendo um olhar de que, vale a pena ficar aqui, prestando esse tipo de serviço, mas também acho que é uma minoria das empresas do nosso mercado que propõe, né, essas políticas. É minoria. As grandes, por exemplo, porque isso tem que começar com os grandes, e aí os pequenos copiam, entendeu? Sim. As grandes, quantos anos estão no mercado e não oferecem esse serviço? Entendeu? E o mercado vem mudando, né? O mercado vem mudando, vem pedindo, o mercado vem solicitando. Por exemplo, o que a Grazi falou. As pessoas estão mais conscientes de que sabem que treino vem acompanhado de dieta hoje. Estão um pouco mais conscientes. Embora algumas não consigam fazer essa fusão, não conseguem realizar, não tenham disciplina para. Mas estão um pouco mais conscientes. A propaganda hoje é maior nesse sentido, né? Você tem que treinar, aí você tem propaganda de suplementos, você tem propaganda de alimentos mais saudáveis, as empresas de alimentos mais saudáveis cresceram, empresa de marmita, enfim. Mas não tem um estímulo dos órgãos maiores. Não tem esse estímulo, entendeu? Por exemplo, quando é só você ver, quando uma rede grande lança um tipo de aula, as pequenas copiam, né? As pequenas tentam copiar, né? Lança a Zumba. Uma empresa grande lançou a Zumba. Aí, o primeiro lugar que foi feito foi nas grandes redes. Isso desce, entendeu? Isso desce. O Power Yoga, meu amigo Paulo Junqueira, teve uma grande rede aí que comprou. As outras aderindo, entendeu? Ou aderindo na fonte, ou criando genéricos, né? Mas que seja, entendeu? Por isso que eu falei, agora essa grande rede oferece um serviço médico, um serviço nutricional. As pequenas, a tendência é copiar. Se isso dá certo, modelagem, entendeu? A famosa modelagem. Por que ele tem ou não tem? Porque tudo se copia das grandes. Os aparelhos, o formato, entendeu?
Tem grande que tá querendo vender igual low cost, com preço barato. E é grande, entendeu? Então tudo se copia. Se copia o uniforme, se copia, se rouba professor. Deixa eu fazer uma pergunta para a Grazi aqui, que a gente está falando, algum desses pontos que a gente está trazendo tem a ver com a explosão do mercado fitness, né? Que realmente explodiu aí nos últimos 10 anos, mais ou menos. Sim. Você, do ponto de vista da nutrição, isso respinga para você também? Você enxerga o fato de ter um número gigantesco de academias, aumentando o número de usuários, por mais que a gente ainda vai falar um pouco o Marcelo também trouxe por cima, de que além de tudo isso, o sedentarismo ainda continua. Eu também quero falar um pouco disso. Mas antes disso, queria perguntar se essa explosão no mercado fitness respinga para o seu negócio? Com certeza, com toda certeza. Hoje tá tudo muito mais exposto, né? Com a internet, a gente tem muito mais acesso. Às vezes pode ser que lá atrás, né, com a falta da internet, né, a gente não tinha tanto acesso. Então, hoje em dia, eu vejo muito isso. Então, as pessoas, elas, pelo menos as pessoas que chegam até mim, obviamente, elas são pessoas que têm essas informações, que se interessam, que começam... Porque é o tempo todo. Então, tem muita gente, por exemplo, que chega no meu consultório já sabendo de muita coisa. Sabe? Já sabendo assim como chega no treino. Já sabendo de muito. E sabe mesmo. Sabe. E assim, só de ver aqui uma coisa, de ler um negócio aqui, de ver um Google, de não sei o quê. Né? O famoso o que você falou, tá mais exposto hoje. E tal, porque hoje tá tem mais informação. exposto. Então tem muita gente que pesquisa, que procura, que vai. Então se interessa muito mais pra essa questão da alimentação mais saudável. Porém, é aquilo que a gente fala, a gente vive esse mundo. Então a gente consome esse material, a gente consome. Porém, o que está em volta, é muito maior. Entende? Parece que, lógico que cresceu muito, o mercado fitness, né, agora a gente tem influenciadores que tem não sei quantos milhões, enfim, que influenciam pessoas, né? Então hoje a gente vê muita gente que é influenciador do fitness, enfim, mas a massa, não. A massa continua doente, a massa continua engordando, a massa continua com problemas, né, de saúde graves, a grande massa mundial, quando a gente fala. Então, é pequeno ainda. Porque a consciência demora para expandir, cara. Eu vejo pelas periferias, eu frequento periferia, Zona Leste, né, todo final de semana. Então, e eu fico atento às academias, igual agora abriu uma em frente ao condomínio da minha irmã. E aí o que acontece? As pessoas já têm amigos que frequentam, a exposição tá maior, então abriu uma academia próximo da sua casa, aí agora facilitou para você ir. Isso não quer dizer que sua consciência sobre saúde, exercício, alimentação adequada tá vindo, não quer dizer. Quer dizer que é mais um ponto de sociabilização e que seus amigos foram e você não pode ficar de fora. Entendeu? E aí você vai para lá. A consciência pode ser que venha em sequência. Se você encontrar um profissional que te alerte, se um amigo seu desenvolve, peraí, por que ele tá indo tanto assim nesse desenvolvimento estético, que é o que mais chama, e eu não tô? Aí começa a vir uma consciência de que preciso fazer algo a mais. Preciso treinar melhor, me alimentar melhor, entendeu? Então essa consciência de uma melhora é mais, e aí eu concordo com a Grazi, é mais lenta para essa grande massa. Né? Essa grande massa demora um pouco para ganhar essa consciência de que é tudo atrelado. E muitas vezes, quando cria consciência, às vezes é difícil o acesso também, né? Eu acho que tem questão de consciência, tem questão de acesso e tem questão de vontade, se a pessoa quer também, né? Tem questão do meio também. Do meio que você tá. Esses dias eu comentei com uma amiga minha, cara, se você quiser ser fitness, você precisa ter pelo menos uma amiga fitness. Boa! Entende? Concordo. Porque senão você não vai sozinho, é muito difícil você falar, não, agora eu vou ser um cara que eu vou treinar. Porque o cara, as suas amigas, estão te chamando o tempo inteiro pra beber, pra comer um churrasco, pra ir numa pizza, pra um cinema com pipoca. Se você não tiver uma pessoa que fala assim, cara, vamos treinar sábado de manhã? Boa. Se você, eu concordo plenamente. Não é verdade? Você tem que sabe? Você tem que ter pelo menos uma pessoa pra poder
deslanchar isso com você. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu estou trabalhando numa empresa onde a turma lá adora comer bolo à tarde. Bolo. Se fosse então, só na sua empresa, querido. Não é? Mas assim, é que todo mundo adora. Então, assim, eles têm o hábito. Em todo lugar. Toda quinta-feira pede bolo, aquele puta bolo recheado. Eu adoro doce e adoro açúcar, né? Então, assim, pra mim é um incrível. esforço pra mim. Quando você fala não. Negar. Você nega sempre? Só que eu então, quando eu entrei lá no começo, puta, não, um pedacinho, tá bom. Aí quando eu tava vendo, eu tava comendo doce, puta, vários dias da semana. E eu tenho como crença minha, que durante a semana eu dou uma segurada, pro final de semana dar uma aliviada. Certo. E aí, quando eu me vi, eu tava comendo doce quase todo dia. E, cara, a balança, pra mim, é punk. Tava ali na balança, então... Te mostrando. Quando eu virei essa chave, aí eu caí em consciência, eu falei, cara, eu preciso quebrar... Esse ciclo. Esse ciclo, não só o ciclo, mas é todo mundo, né? Então eu vou ter que ser o único do contra. É o meio. Então, é o meio. Então eu comecei a fazer isso, a turma começou continuava a pedir bolo e eu falava, hoje eu não posso. Tô tomando remédio. Eu dava alguma desculpa pra ninguém ficar insistindo muito. Sim. E aí as pessoas começaram a falar, o Roberto tá fitness. Sim, sempre. Só que esse fitness, eu fiquei... É subliminar. Eu senti um fitness mais como... pejorativo do que como um elogio. Com certeza. Olha aí o que acontece, tá vendo, Grazi? Sabe por quê? Porque eles não conseguem. Então eles vão diminuir essa sua força de vontade. Né? Em vez de te elogiar e te exaltar, eles vão diminuir. Porque quem não consegue vai diminuir a sua força. Entende? E a tendência das pessoas é desistir. Se você não tem o poder da mente, vendo? né? Ela tá em ela tá em primeiro lugar. É verdade. Isso aí, você falou assim, né? As pessoas usam a frase, o Salomão tá fitness. Agora, pensa bem. Bom, a Grazi pode falar mais disso. Pensando lá no fitness, bom, você foi garota fitness, participou do Garota Fitness, eu lembro desse tipo de concurso, né? Quando existia forte esse concurso, e aí existia menos os concursos de fisiculturismo, né? As pessoas meio que dividiam isso. O fitness era uma coisa, o fisiculturismo era outra, né? Sim. E quem caprichava um pouquinho na alimentação estava fazendo regime. Nossa, isso é lá. Onde eu quero, né? Entendeu? Então, o cara que fazia regime não linkava. Regime militar. O cara que fazia o fitness era fisiculturismo menos, né? Tipo isso. Era tipo isso, o fisiculturismo menos. Eu não vou pra lá, então eu sou fitness e não sou lá. Sim. Mas o fitness não era o regime também. Não, então, não é. Existia quase que 3 campos, né? Hoje, não se entrega tudo do mesmo jeito? Se você caprichou na alimentação, olha aí a frase. Não, agora o Salomão tá fitness, né? Se o cara treina um pouco mais, o cara é fitness, entendeu? Ele é todo fitness. Ele é do fitness, entendeu? Mas, também, aí é uma pergunta, não ficou pulverizado? É pejorativo, né? Não ficou pejorativo? Sim, até mesmo porque, antigamente, se a gente pensar no tipo de fitness que você competiu, hoje tem milhões de menina fitness, caramba. Milhões! Hoje você anda na rua, você vê um monte de fitness do jeito que você competiu. E não tô nem rebaixando a competição dela. Você tá falando do Garota, né? Do Garota Fitness. Sim. Eu não tô nem rebaixando a competição. Eu tô exaltando a população. Sim. É a galera que foi pra esse nível que era o fitness antes. Hoje que é meio que normal, entendeu? Hoje a modelo magrela quer ser fitness. Esse fitness. Entendeu? E o fisiculturismo, a gente pode, não precisa nem insistir muito nesse assunto, já se tornou mais normal. Embora ainda tenha más olhares, mas é menos. O fisiculturismo está na cidade de São Paulo. Ou melhor, o fisiculturismo está ditando o fitness. A maior estabelecimento, CT, ginásio de treinamento, não é do fitness, do regime, é do fisiculturismo. Né? Teve um boom mesmo, é do fisiculturismo. Coisa que lá embaixo era... Entendeu? Era lá, ficava o fisiculturismo era marginalizado. Exatamente. Era a galera que usa droga, entendeu? Nem se falava tanto quanto hoje, né? Então, já pegando esse gancho,
o fitness que se enquadrava num mundo de atividade física era só o mundo um pouco mais treinado antes. Sim, o fitness era que saía da galera do regime. Era essa aqui, ó, que modelava um pouquinho mais o corpo. O fisiculturismo era o extremo da modelagem do corpo. Hoje é tudo misturado, cara. Hoje está tudo misturado. Aí é que a nossa atenção como profissionais dessa área tem que ficar transitória. Eu falo isso para a Kátia. Eu tento transitar entre os mundos. Isso é ótimo. O fisiculturismo, eu não quero deixar de atender senhoras, eu tenho alunas de 80 anos, né? Eu não quero deixar de atender empresários, que são empresários fitness, entendeu? É o cara que tem 50 anos e que quer estar com o corpo sarado. Esse cara é fitness, entendeu? E eu não quero deixar de atender os que precisam de primeiro atendimento, que são os leigos, que são, de repente, o cara que vai no consultório dela e ela fala, mas com tudo isso aqui você também precisa... mas eu já tô treinando. Mas você treina com personal trainer? Porque faz diferença. Com certeza. Entendeu? Toda. Aí esse cara, talvez ele nunca fez personal, mas ele já treina, ele já foi na nutricionista e ele chega pra mim. Entendeu? Ele chega na parceria aqui, ó. Ó, agora eu só preciso aquele gásinho no treino. Então... Quando eu, como profissional, decido transitar no meio disso, para mim não importa o formato que se entrega o fitness. Não importa, entendeu? Eu não tenho estereotipo. Aí eu não caio no que a academia cai. Como é que você vai vender o seu serviço? Depende de quem vem. Entendeu? Para a moça de 80 anos, igual um cara me perguntou esses dias. Com ela eu treino mais na boa, né? Falei, claro que não. Eu faço ela chegar na falha. Ué. Caramba, você vai até a falha com ela? No limite que ela falha. É o desafio dela. É o desafio dela, ué. Exato. Existem falhas e falhas. Exatamente. A falha dela, ela pode chegar na falha Perfeito. que é individual. Exato, ou seja, é eu visualizar que eu tenho que ter diferentes entregas. Sim. Né? Tem o cara que vem, que é o cara, por exemplo, existe um tipo de aluno que esse eu gosto, que é o cara que tá naquela academia que você citou. Ele tá tanto tempo naquela academia, todo mundo conhece ele é conhecido na academia, mas ele nunca fez personal. Por que será? Ele não tem resultado. Mas ele é ingressado na academia, ele é um dos primeiros alunos da academia. Entendeu? Você encontra, você vai em qualquer academia. E eu que tô, né, nessa que eu tô há 17 anos, eu já peguei gerações, né, mano? Tem cara que tá desde o primeiro mês lá, cara. Tá desde o primeiro mês. E o cara tem orgulho de falar isso, né? Ele não, exato, ele não tem nem orgulho de falar sobre o que ele adquiriu com a academia, a forma, mas ele tem orgulho de falar que ele é um dos primeiros, entendeu? É Sim. Esse cara que eu gosto, de repente conversar com ele e entender por que ele não quer dar um upzinho, entendeu? Porque às vezes ele tem a possibilidade, ele tem conhecimento, mas você entende o lance da cultura que você falou, Sim. né? A cultura, e aí entra no que está se entregando agora, a pulverização, onde mostra que o cara pode fazer tudo sozinho. O cara assiste vídeo de treino, Sim. de não sei o quê, assiste atleta. Antes eu não conseguia. Cara, eu tinha que comprar DVD para ver os americanos treinar. Então, hoje em dia já tem até os aplicativos mesmo. Pois é. Né? Os próprios aplicativos. Hoje tem aplicativo das grandes marcas. Mas eu acho que deu essa guinada mesmo depois da pandemia. Né? Que as pessoas precisaram mesmo, né? Do treinamento, né? A gente ficou, né, perdido. Então, imagina as pessoas que eram completamente sedentárias, precisavam estar em casa e tal. E aí foram que muitas pessoas conseguiram o gancho, falaram, cara, eu acho que isso aqui pode funcionar. Já que eu não consigo ter acesso ao cara presencialmente, o que eu posso fazer para eu conseguir movimentar aqui a minha vida? Aí os caras começaram a pensar nisso. E aí, depois disso, muitas outras pessoas começaram a fazer a modelagem. Então, hoje você vê muitos personagens que fazem, né, o online, enfim, Sim. e que disponibilizam, né, um aplicativo com os movimentos. Então, monta o treino, né, você sabe, né, monta o treino, e aí o aluno vai lá e ele consegue ver como que faz, né, são videozinhos curtinhos e tal. É uma possibilidade? É, mas não se compara de forma alguma ao atendimento tete-a-tete. Igualzinho a nutrição. A nutrição também. É o que eu ia te perguntar. Tem esse movimento também na nutrição? Olha... Eu ia perguntar também. O que acontece? Já queria saber. Olha, a nutrição... Tem gente que chega lá fazendo dieta de aplicativo? Que? De nutrição? Por isso que eu falei pra vocês desde o começo. Se você não for um nutricionista diferenciado, você tá perdido. Porque hoje,
existem muitos, não são poucos, muitos aplicativos que você coloca seu peso, sua idade, a sua altura, suas preferências alimentares. E o cara faz um cardápio pronto, montado. Tem um que você tira a foto do prato e ele conta as calorias que tem naquele prato. É isso, entendeu? É isso. Tudo automatizado, né? Então, assim, entende? Se você não for um nutricionista realmente que faz o diferencial na vida da pessoa, que olha dentro do olho dela e fala, eu vou te ajudar, você vai perder. Vai perder. Você vai perder. Agora, entende? Eu tenho que fazer uma pergunta então. Já que você falou que isso existe, e eu acho que o Salomão fez essa pergunta para mim uma vez, porque eu acho que o tipo de academia que está se montando agora e prevalecendo, eu acho que está distanciando os humanos, né? Tudo está se distanciando os humanos. Porque foi o que eu falei para ele, hoje tem a possibilidade de você entrar numa academia, comprar um plano, aí passa a catraca, põe a digital, você cadastra lá no aparelho, põe a digital, entra, faz seu treino, vai embora e não precisa falar com a nutricionista. Hoje tem essa possibilidade. Você não precisa conversar com ninguém. Você mesmo compra o plano. Aí a partir daquele momento que você comprou, já pagou no débito, já tá liberado, aí você passa na catraca, faz seu treino e você já tá matriculado naquela academia. Quem sabe das suas preferências? Ninguém. Se você não quiser, você não fala. Você entra ali com o seu fonezinho, entendeu? Isso, na minha opinião, está distanciando o cuidado. Com certeza. Eu acho uma Agora, loucura. você falou que isso tem na nutrição. Uhum. A pessoa pode, da casa dela, olhar e receber um cardápio. Sim. Isso não está, não digo nem tirando a credibilidade do nutricionista. Porque às vezes pode ser até que o programa tenha consulta de nutricionista. Mas não está distanciando? O cara não chega em você um pouco mais frio? Meio que desacreditando do que você vai... Às vezes ele fez um programa já de aplicativo e aí ele chega lá e acha que o seu programa é pobre porque você vai no simples, que você sabe que é o que funciona? Então, não, porque quando o meu paciente chega até mim, ele já sabe que o meu trabalho é um trabalho diferenciado. Ele é um trabalho que acolhe, ele é um trabalho mais terapêutico. Então, ele já vai saber que ali ele vai ter a humanização mesmo da consulta. Entende? Então, quem quer fazer com o aplicativo, enfim, legal, massa. Só que aí o diferencial é o quê? Quando o paciente chega na consulta, aí a gente destrincha, a gente faz uma anamnese mesmo de quem é aquele cara. Não é só as preferências alimentares, entende? São sinais, são sintomas. São resultados de exames laboratoriais. Tendência de comportamento, né? Tendência de comportamento. Você falou no começo da tua fala que uma das coisas que você ajuda a pessoa é quebrar crenças. Crenças eu acho que é uma das principais questões. Imagino que você deve ter técnicas, enfim. Sim. Ferramentas. Sim, mas muitas mas não deve ser fácil, né? Não. E é engraçado que, assim, eu não escolhi essa nutrição, ela que me escolheu. Porque quando eu entrei pra faculdade, eu entrei por causa do esporte. Então eu falei, puxa, nutrição esportiva e tal, amo. Tanto que quando eu tava fazendo a faculdade, foi quando eu fui competir. E sempre foi muito amor, eu sempre tive muito amor por isso. Mas a nutrição comportamental, ela que me escolheu. Porque ainda hoje as pessoas os nutricionistas, eles estão vendo que isso é muito importante. Talvez não seja a nutrição mais importante para a população brasileira? Sim. Né? Sim. Com certeza. Então, os nutricionistas que estão abrindo os olhos agora, eles estão percebendo o quanto é importante você conhecer o comportamento humano, a mente. Tanto que eu sou life coach, eu me formei como coaching profissional justamente por causa disso. Mas eu precisei quebrar as minhas crenças. E eu ainda tenho, tá? Porque as crenças, elas são enraizadas. Mas, primeiramente, quando eu fiz a minha formação, eu precisei quebrar as minhas, que eram muitas, para conseguir ajudar eu não quebro a do meu paciente. Eu ajudo ele a quebrar a própria crença. Ajuda a despertar a consciência dele. Exatamente. Entende? Então, assim, quem não tem essa visão, tá? Pra nutrição, porque a comida, ela tá relacionada a tudo. Tudo que você vai fazer tá relacionado à comida. Entende? Se o nutricionista não tiver essa visão,
não vai longe, no sentido de, pode ser até que ele tenha um nicho, né, um nicho menor, um nicho onde ele vai atender mais atletas, ou os fitness, enfim, mas a grande população mesmo, que é o cara que precisa mesmo da nutrição, é o cara que chega com diabetes mellitus, mas ele sabe que ele tem diabetes mellitus, ele sabe que se ele continuar comendo açúcar, ele vai morrer, e ele continua comendo açúcar. Que loucura, né? É esse cara. É esse cara que precisa de ajuda. Não que os outros não precisem, mas o fitness já sabe meio que o que precisa fazer, Sim. né? O atleta tal, não sei o quê. Mas esse cara, que é muito grande esse mercado das pessoas que realmente precisam desse tipo de acompanhamento. Entende? Sim. Então, assim, foi o que aconteceu comigo. Essa nutrição, ela me achou. Uhum. Eu não tava procurando. Olha que legal. Ela me encontrou. E depois que eu comecei a estudar, e aí eu me formei como terapeuta alimentar, que não se trabalha com cardápio, terapia alimentar, você não trabalha com dieta montada. Trabalha com mudança de comportamento, mudança de hábito. Boa. Como transformar os hábitos. E aí você vai colocando metas? Pequenas. Pequenas metas. Pequenas metas. Então, por exemplo, eu sempre vejo, né, o paciente, a gente faz as consultas, a grande maioria são consultas são consultas de videoconferência para a gente conversar sobre o que tem acontecido, para eu começar a identificar quais são os maiores problemas, quais são as maiores dificuldades. E são inúmeras. E como que eu faço essas mudanças? Não adianta você querer pegar um cara que tá totalmente enrolado e tentar desenrolar ele de uma vez. Não adianta, não. Ele vai, porque ele tá fazendo uma coisa aqui, né? Tem um hábitos completamente ruins e tal. No dia seguinte ele tá lá, com tudo certinho, fazendo tudo bonitinho. Não funciona. Não é duradouro. Não, né? Não, o cara não vai fazer. O cara não vai fazer. Não sustenta, né? O cara não vai fazer. Porque é completamente diferente daquela realidade dele. Entende? Então, são pessoas que, poxa, que trabalham, que são CLT, por exemplo, que trabalham o dia inteiro. O cara não consegue comer de 3 em 3 horas. Sim. Entende? Fora as opções que muitas vezes são cruéis, né? Consegue. Às vezes o cara, poxa, tem que opção. acordar 5 horas da manhã e volta pra casa às 8 da noite. Tem que brincar com o filho. O cara, às vezes, não tem hora pra treinar, não consegue treinar. Como que a gente adapta isso? Entende? Então, é essa visão que a gente precisa ter das pessoas, porque é a grande maioria da população. Não é a blogueira que, tipo, acorda 11 horas da manhã e treina meio-dia. Sim. Ai, agora. Entendeu? Vocês entenderam o que eu tô falando? Certeza, aonde eu quero chegar? Com certeza. Então, mas a gente tentando levar isso, porque ainda é uma identificação de profissional único, isso que você está falando. Tentando levar isso para a academia, e aí eu queria saber do Salomão, o quanto, cara, se é que tem, por exemplo, nas grandes redes, você que esteve muito tempo, né, por dentro de uma, qual é o parâmetro, por exemplo, que vocês usavam para saber, por exemplo, vamos supor que em um determinado período do ano, vocês tenham um número X de baixa de alunos, né? Mesmo sabendo que não teve abertura de academia próxima, nem nada disso. Mas vocês percebem lá que fevereiro e março deu uma caída em relação a anos anteriores. Como é que é essa identificação? Como vocês conseguem identificar isso? Talvez através de um sistema. Mas quais as ferramentas que vocês têm, se é que tem, para saber o porquê isso aconteceu? Entende? Entendeu o que eu quis dizer? O nosso mercado, ele tem uma sazonalidade, né? Certo. E tá muito ligado, sim, com temperaturas. Tá muito ligado com virada de ano. Tá muito ligado com feriados. Férias, né? Férias. Mas linkando uma pequena fala da Grazi com a tua pergunta, uma coisa que eu acredito muito são as pequenas metas. Né? Então você precisa ter indicadores. É aí que eu quero chegar. Para você conseguir ter o mapa do teu negócio. Né? E tem indicadores de vendas e tem indicadores do que a gente chama de evasão. São os caras que saem da academia. Por que saem? Estão frequentando. Não estão, há quanto tempo não frequenta? Teve reajuste na mensalidade. O cara sentiu
a melhora no atendimento, a melhora no valor agregado, ou não sentiu essa melhora. Certo. Então, assim, tem um monte de pequenos indicadores que te faz ter esse tipo de resposta. Né? Uhum. Agora, só para você continuar respondendo, algum desses indicadores tem a ver com esses alunos que saíram porque não obtiveram o resultado que queriam? Deveria, né? Mas deveria, não tem. Deveria. Por quê? De maneira generalizada, eu diria que não tem. Uhum. Sabe por Vejo quê? algumas academias fazendo sim, aí tem uma evolução, né, do resultado. Talvez até pegando a tua ideia há pouco tempo atrás aí de uma solução holística, isso seria fantástico, né? Se o cara tiver... Isso é o que eu vou puxar por último, para a Grazi dar a opinião dela. Tá bom. Então vou puxar por último isso daí. Isso aí nós vamos falar disso ainda, que para mim é a solução, mas vai demorar para isso acontecer. Se o cara tiver um raio-x do seu próprio organismo, com vários indicadores, ele consegue ter visão do que está melhorando, o que não está melhorando, se está dando resultado, não está dando resultado. Então, o que ele está fazendo de errado. Por que eu te perguntei isso? Porque, por exemplo, talvez quando tiver esse tipo de avaliação, é quando vão também falar assim, cara, para a gente parar de perder o que eu quero dizer, talvez, quando tem esse tipo de avaliação, a avaliação que avalia o resultado do aluno. Talvez vai ser esse momento que eles vão entender que precisam de alguns profissionais dentro da academia. Para quê? Para entregar mais resultado. Pode ser. Ou seja, eu sei que saiu 200 alunos e 150 saiu porque não ficaram satisfeitos com o resultado. Eles gostam da nossa estrutura, eles acham o máximo. Ou não conseguiram perceber, porque muitos têm, mas não percebem. Eles podem pagar o que a gente oferece, eles moram aqui no bairro, só que eles saíram porque eles queriam um resultado que a gente não conseguiu entregar. Porque quem tentou entregar? Só o professor da sala? É pouco, né? É pouco. Esse cara tinha que ter passado num médico, ele tinha que ter passado numa Nutri. Talvez ele precisaria muito de um psicólogo, entendeu? Verdade. Então, talvez os indicadores de resultado, de porcentagem, de frequência, de balanço, estejam incompletos, entendeu? Porque quando esses indicadores começar a avaliar a falta de profissional ou a presença de profissional me fixa mais o cliente, porra, por que eu não vou pôr esse profissional? Sim. Esse profissional que me custa caro, 20 mil reais por mês, a Grazi custa, vai me trazer 60 por mês, entendeu? Por quê? Porque esse cara não vai sair daqui. O que falta é um Nutri aqui dentro para entregar um pouco mais de resultado, entendeu? Porque o que eu vejo que esses grandes ginásios estão querendo fazer é procurar quem é bambambam no ramo deles e colocar lá dentro. E eu acho que vai dar certo, entendeu? Primeiro o cara te oferece a estrutura. Aí você fala, porra, aquela estrutura é fantástica. Ele fala, e esse cara aí que você gosta treina aqui também, entendeu? E aquele professor que é o mais tal, tá aqui no nosso corpo. E agora nós vamos puxar o médico X, entendeu? Eu gosto. Essa marca aí que você gosta, patrocina a gente também. Essa marca de suplemento aí é com a gente, entendeu? E agora a gente fez patrocínio da Adidas também. Tem uma nossa loja aqui, entendeu? O cara vai chamando tudo que é bom, tudo que ele tá entendendo que o cliente busca, além da estética, além de melhorar a saúde, e tá chamando e agregando lá, entendeu? Porque até então, a grande reclamação, e eu sei que era de falta de espaço. O bodybuilder ia treinar ali na academia ali que você trabalhava, ele se sentia um bicho no mato. Porque ele queria gritar e pôr peso. Aí aquela academia ali que você treinar só de madrugada. Aí a academia lá que você trabalhava não tinha nem peso pra ele. Ou então ele tinha que revezar com uma tiazinha, mano. Um cara de 130 quilos. E a tiazinha esperando, entendeu? Não, né? Ou não. Ou ele tá espantando a tiazinha. Aí a academia não faz o negócio com o visual dele. E a tendência foi o quê? Teve uma pessoa que falou assim, eu vou fazer um lugar só pra esse cara. Entendeu? Mais uma vez distanciando as pessoas, polarizando. Entende? Olha o lance do que ainda eu bato na tecla de que os profissionais têm que estar no mesmo espaço. Porque aí você consegue o público. Não a pessoa, aquele públicozinho. É o público, é a grande massa, entendeu? Isso acontece, por exemplo, a Gades deve saber, até mesmo na clínica.
Dependendo da clínica que você, profissional de nutrição, vai trabalhar, você já exclui alguns públicos, não é? Sim. Por quê? Porque tem público que não vai vir nessa clínica. Porque a gente sabe o cacife que tem que ter. A gente sabe que a pessoa que mora lá não vem até aqui só para passar no Nutri. Então é difícil isso, cara. Mesma coisa eu. Nesse lugar que eu trabalho há 17 anos, tem público que não vai. Entendeu? E infelizmente, com o gabarito que eu fui adquirindo, tem pessoas que não têm acesso ao meu trabalho. Entende? Naturalmente eu excluo algumas pessoas. Se eu não tenho a cabeça mais flexível de o cara, putz, queria treinar com você, mas não posso. Vem cá, vamos ver o que você pode, então. O que dá pra fazer, O que né? dá pra fazer? Como eu posso te ajudar? Se eu não tenho essa flexibilidade, eu só vou excluir. Daqui a pouco eu vou estar só com aquela mata ali, que pode me pagar, entendeu? Não tô nem falando que eles dão mais resultado ou menos, mas é os que têm acesso ao meu. Entende? Então, esse filtro que eu tô enxergando que não tem, né, nas grandes redes, talvez esse fluxo, esse filtro, ele incluiria profissionais, ele iria incluir mais alunos, ele ia dar mais aceitação para pessoas que se sentem menos favorecidas, ou então pessoas que é de grupos excluídos, pessoas acima do peso, deficientes, ou até de etnias, entendeu? Essas pessoas às vezes se sentem excluídas, e não é porque alguém exclui, é porque ela olha aquele tipo de coisa e fala, já não é para mim. O formato que já se apresenta já se exclui, entendeu? Então, talvez, assim, a gente que é profissional, a gente fica meio de mão atada. Por quê? Porque você não consegue falar pelo todo, você consegue falar por quem chega até você. Eu é a mesma coisa, entendeu? Eu consigo falar pelas pessoas que estão na minha mão, mas eu entendo que tem pessoas que têm muito mais necessidade do que as que estão na minha mão, né? Quando você vai um pouquinho mais longe, você vai falar para um pessoal dali, você vai falar, igual quando nós fomos falar para o pessoal da universidade lá, de Guarulhos, né, cara? Porra, tem cara ali que tipo, suou irreal quando eu falei o meu valor de hora-aula. O cara falou, caramba, entendeu? O cara não visualiza aquilo. Ele não enxerga aquilo, porque ele nunca viveu próximo daquilo, entendeu? Ele não tem como não é palpável até para ele, entende? Como a flexibilidade do nosso trabalho ou da nossa aceitação tem que ser um pouco maior, talvez. Grazi, deixa eu voltar aqui para as pequenas metas. Pequenas metas, gostou, né? Agora, eu sou o cara dos números, então você fala de metas, Você pronto. Gostou. Eu tive uma experiência bem ruim lá no passado com uma nutricionista, que tem muito a ver com o que você estava falando aqui. Então, na época eu trabalhava no mercado financeiro, ficava horas sem comer. Maluco. Almoçava todo dia fora de casa. E ela me veio lá com uma dieta, sementes de girassol, sabe? Mas onde é que eu vou comprar esse negócio, sabe? Sabia nem então, que existia. E eu peguei ranço, né? Eu falei, comecei empolgado e tal, não durou uma semana, não durou, sabe? Então, aí eu acabei jogando a toalha e fiquei com essa crença de que todas as nutricionistas seguiam esse mesmo formato. E eu vi que você tem uma frase muito legal, né? Que você fala, eu te liberto de dietas restritivas. Emagreça comendo. Exato. Emagreça comendo é bom, não é? Ótimo. Eu faço você encontrar a paz. A paz pra comer. Comendo. Comendo tudo que você gosta. Inclusive chocolate. Olha! Vocês pesquisaram mesmo! Adorei! É isso aí. Como é que foi essa sacada aí? Quando que despertou isso em você? Porque lá atrás, essa nutricionista que eu tive essa percepção, ela claramente não tinha essa visão, né? De olhar para a vida do cliente. E você teve. Sim, sim. Foi justamente na minha prática. Praticando, né? Praticando, estudando, entendendo que aquilo não estava mais fazendo sentido para mim, né? Chegou um momento que eu falei, meu Deus, comecei a me frustrar, né? Porque eu falava, poxa, trouxe tudo que eu aprendi na faculdade, eu me formei em 2019, é recente. É recente 2019, 2020 entrou pandemia. Vixe Maria. E aí imagina, e 21 ainda também, então tipo, imagina. Só que aí eu, fui
buscando coisas, fazendo grupos de emagrecimento na época da pandemia. Eu falei, Sim. não, parada eu não fico. Boa. Montei na cozinha da minha casa mesmo, coloquei uma luz e tal, enfim. Só que aí Eu lembro, você ensinava algumas receitas e tal. Sim. Então, assim, eu fui fuçando mesmo, entendendo. E aí começou a não fazer mais sentido pra mim. Eu falei, caramba, gente, a nutrição não faz sentido pra mim. Será que é isso mesmo? Porque durante a minha prática, eu ia lá, eu explicava o que era o índice glicêmico do carboidrato, aquela palestra, aquela coisa. A pessoa ali, E eu fazia, porque a bananinha amassada com a canela, por causa do doce, quando você tiver vontade do doce, bananinha amassada com canela. Aí a pessoa, olhando. E aí, beleza, tá? Eu fazia, tipo, nossa, perfeito. Nossa, nutri, mas perfeito, do jeitinho que eu gosto. Uma semana depois... Gaveta. Não fazia. Aí começou Que a... banana com canela, cara, me dá uma barra de chocolate. Entende? Então, e aí começou a não fazer mais sentido. Eu falei, gente, meu Deus, eu comecei a me frustrar. Eu falei, cara, como assim? Aí você faz, o paciente, pum, some. Aí você faz lindo, o paciente, nossa, até consegui, mas chegou o final de semana. Sim. E aí, na primeira frustração, na primeira derrapada, o cara fala, não vai dar certo. Pum. Entende? Existe. E aí eu comecei a estudar mesmo, comecei a entender essa outra vertente, fui mais para essa parte mais terapêutica mesmo, trabalhar mais com ferramentas, né? Mostrar para a pessoa o que, na verdade, o meu cliente é ele que busca a própria solução. Não sou eu que dou a solução para ele. Eu faço com que ele perceba, nossa, é isso aqui, ó. Só que quem me traz a solução é o cara. Eu não fico impondo. Você vai despertando alguns gatilhos. Eu vou despertando. E aí ele começa a se ver em outra situação e se ver também de outra forma. Se olhar, se enxergar de outro jeito. Começa a perceber e ter prazeres em coisas que ele acreditava que não teria. Num treinamento, numa comida mais, numa comida mais natural, porém saborosa, começa a ter outras visões. Então, eu comecei a enxergar, eu falei, cara, é isso. Não adianta nada eu tentar colocar o meu cliente dentro de uma caixa. Os meus clientes, eles não estão dentro de uma caixa, porque eu não sou uma nutricionista que eu vivo dentro de uma caixa. Não sou. Eu não sou da manada, eu quis o diferente. E quando eu falo isso, eu te liberto de dietas restritivas, o cara fala, nossa, eu vivi minha vida inteira em dietas restritivas e nunca deu certo. Eu até consegui emagrecer por um tempo, mas depois eu engordei tudo de novo e até mais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter paz com aquele chocolate. Eu preciso me sentir feliz de verdade quando eu estou comendo aquele chocolate, não culpada. Sim. Quando eu estou comendo aquela comida com a minha mãe, né? A minha mãe, minha avó fez aquela comida maravilhosa, me chamou para comer. Eu preciso ter paz quando eu sento naquela mesa com aquela família, com os amigos e comer. Sim. Só que o diferencial é mostrar de que forma, de que maneira você viver esses momentos e aquilo não prejudicar no seu resultado final. Você saber até onde você vai para te satisfazer e não para você viver sempre num ciclo de exageros, de falta e exagero, porque pessoas que vivem dietas restritivas, né, por muito tempo, elas vivem, não se sustentam, mas quando elas começam, a grande maioria é um exagero absurdo, né, daquilo que ela sentiu falta, ela ficou sem aquilo durante muito tempo, quando ela volta, por isso que acontece o famoso efeito sanfona, né, então, mostrar que, sim, você pode comer tudo o que você gosta, faz você ter paz, faz você se ver, você comer aquele chocolate, aquele doce de uma forma tranquila. E quando você faz uma isso... relação melhor com o alimento, isso, né? E quando você faz isso de uma forma tranquila, tudo que você faz de forma tranquila flui. Tudo que você faz de forma tranquila e que você não se sente culpado, ou que você acha que você não precisa se punir depois, flui. Melhor. E com a alimentação é igual, é a mesma coisa. Você precisa comer para se nutrir. Se você quer ter um bom rendimento no seu treino, você precisa comer. Você precisa se alimentar.
Só que uma nutricionista boa, ela vai mostrar para você como fazer isso da melhor forma possível. De acordo com a sua se... realidade. Exatamente. Né? Para que você nutra a máquina. Para que você faça com que ela realmente, que a engrenagem dela funcione, que você vá lá, que faz um belo de um treino, que você tenha força para você levantar aqueles pesos. Para que você consiga se recuperar da melhor forma possível. É sempre tudo muito engrenagem, entende? Então, você precisa se recuperar bem, você precisa se hidratar, entende? Então, assim, você conseguindo fazer isso com o seu paciente, o seu cliente, você conseguindo fazer com que ele se desperte para essa nova visão, esse novo olhar, na verdade, para a alimentação, faz toda a diferença. Talvez tenha sido isso que faltou com a nutricionista do Salomão, né? Fantástico. Fazer algo mais real para você, né? Entendeu? E fugir um pouco também do comercial, porque muitas nutricionistas às vezes passam, assim como alguns médicos, as novidades para ficar algo bonito e para ficar comercial. Tem um alimento novo que lançou ali, que talvez se o cara não vê no cardápio, ele vai achar que isso é ruim. Então as nutricionistas fazem questão de enfiar ali, entendeu? Porque é a tendência, porque saiu agora. Porque os antioxidantes, exato, os anti-inflamatórios. Entendeu? Esses dias, só fazendo uma adendo, esses dias uma cliente me pediu, falou, mas eu queria tanto uma dieta anti-inflamatória. Olha aí. Eu falei, mas você já tá fazendo uma dieta anti-inflamatória? Ela, mas o alimento tal, não sei o que. Eu falei, você faz uma dieta anti-inflamatória a partir do momento que você não come alimentos que te inflamam. Boa. Acabou. Que ela tá com o rótulozinho, você vê? Do você comercial entendeu? que vende. Então, mas sempre dieta vem, detox, dieta anti-inflamatória. Desculpa, leigo aqui, tá? Quais são os alimentos que te inflamam? Álcool, açúcar? Álcool, açúcar, os embutidos, os enlatados, os ultraprocessados, enfim, tudo que tem muito corante, conservante, edulcorante, tudo. Principalmente a gordura saturada. As comidas fáceis. Tudo isso. Tudo que você desembrulha muito. Né? Tudo isso são coisas que te inflamam. Então, uma comida anti-inflamatória não necessariamente seja só frango com batata doce. Né? Claro que não! Por favor, claro que não. Jamais, entendeu? Então, é uma comida de verdade, é o que Deus deu. O que comida Deus, que nutre, né? É o que Deus deu, o que Deus colocou na terra. O que ele colocou na terra? Pensa nisso, eu nunca mais vou esquecer. Tudo que Deus colocou na terra não te inflama, tá? A não ser, aí a gente entra, né, a não ser que existem algumas pessoas que não podem consumir certos, né, por exemplo, a lactose, sim, o glúten, não. Mas se não é uma pessoa que não tem essa probabilidade, não tem essa restrição, né, de um glúten, não faz sentido nenhum você tirar o leite, porque o leite inflama. Isso já caiu por terra. Tá? Mas quando esses outros alimentos que eu te falei, então tudo isso são alimentos, mas não quer dizer também que a pessoa vai passar o resto da vida dela sem consumir isso, porque isso faz parte do nosso cotidiano, sim, certo? Do nosso dia a dia. É um pouco do que você falou sobre a paz, né? Então vão ter alguns espaços. Vão ter espaços. Aniversário do filho, exatamente, almoço com a avó. Vão ter esses espaços. Vão ter esses espaços. Você tá libertando o teu paciente para participar desses momentos, inclusive comendo e em paz consigo mesmo. Em paz consigo mesmo. Você sabe que eu costumo fazer com as minhas alunas, Grazi, e elas vão até se identificar com essa frase minha aqui, eu costumo falar que elas podem, que o melhor seria elas se prepararem para, né? Então, para ficar exatamente em paz com algumas situações, né? Então, a pessoa, às vezes, ela sabe que ela tem um aniversário do filho, um casamento, uma festa, ou vai para uma balada no final de semana, e eu falo assim, cara, você não tem que chegar lá e ficar eufórico porque é aquele bolo que eu gosto, a galera vai ver rodízio de pizza, putz, eu vou comer pouquinho. Eu fui no rodízio de pizza, mas eu só comi 3 pedaços. Às vezes elas chegam falando assim pra mim. E eu falo, cara, não é assim. Seria mais interessante você caprichar no seu cotidiano e na base da sua alimentação para que nesses momentos você desencane, meu amor. Entendeu? Se não quer comer muito no rodízio, não vai no rodízio. Pois exatamente. Evita o meio, né? Evita o meio. Evita. Boa. Agora, se você vai para lá, é ideal que você chegue lá preparada. Por quê?
Uma vez eu tive numa situação que eu brinquei, mas eu costumo até repetir ela e falar até para alunos. E eu fui numa festa eu acho que era uma festa de aniversário de uma aluna, né? E ali tava o pessoal envolvido, o marido era envolvido com futebol, e tava ali alguns jogadores e tal, né? E no meio daquela... E eu treinei muito tempo a esposa, e no meio daquela bagunça ali, o cara passou e me ofereceu uísque, né? É uma das bebidas alcoólicas que eu mais gosto. E eu falei, eu quero. E o marido dela, por seu personal, né? Que cara, isso? eu falei, ei, professor... Que mau exemplo é esse, hein, como é que é? Cara, e foi uma situação que tinha vários empresários de futebol, né? Pessoas que eu até conheço, admiro, assim, né? Só que eram caras mais velhos, técnico de futebol, você já sabe, né? E o cara deu essa em mim, assim, Mas no meio de todo mundo, silêncio, cara. né? Foi. Só ele falando. Ele falou, e aí, cara? Ei, Marcelão, como é que é? Copada de uísque? E parece que foi muito instantâneo, assim, pra mim. Eu falei assim, ué, de todo mundo que tá aqui, eu sou o mais preparado pra tomar isso. Ou não? Boa! Aí o cara... Boa, falei, muito bom. Você treina todo dia? Não. Faz aeróbio? Eu faço, eu treino. Eu sou o que tô mais preparado. Então, traz pra cá, a garrafa é toda minha. Vocês é que não pode. Aí, desse momento pra frente, aí a esposa brincou com isso. Tinha que tá filmando isso daqui, não sei o que. E ela começou a zoar com o marido e tal. E aí eu peguei aquilo, eu falei... Na realidade é isso. Se eu tô consciente de que eu tô seguindo um plano, alimentos que não me inflamam, se eu tô na base da minha alimentação no maior tempo possível, de certa forma controlado, não é nesses momentos, ou seja, esses momentos pra mim não vai fazer diferença. Entende? Não é nesses momentos que eu vou me privar. Sim. Eu tenho que caprichar antes. Eu tenho que caprichar no meu dia a dia. Exatamente. No habitual, né? No habitual é que eu tenho que buscar a saúde. Não no momento de festa, né? Não quer dizer que eu vou extrapolar com o uísque, mas talvez é uma preparação para chegar lá com toda e certeza. Sem culpa. É a regra dos 80-20. Por isso que eu brinco com minhas alunas, mas falando sério, que eu falo, cara, se você sabe que você é da que chega na festa e chuta o balde, se prepare para essa festa. Capriche na maior parte do seu tempo para chegar lá com um pouco mais tranquila, né? Senão você vai chegar lá já imaginando o que vai ter que falar para mim. Olha isso, ou o que vai ter que falar para Nutri. Uma vez eu ouvi uma frase, era mais ou menos assim, não queira conquistar o corpo dos seus sonhos entre o dia 20 de dezembro e 1º de janeiro. Sim. Né? Conquiste o corpo dos seus sonhos do dia 1º de janeiro até o dia 20 de dezembro. Isso. Que é um pouco isso, né? Não é na exceção, no período de festas. Porra, vai lá e curte, E né? isso também faz parte de um bom estilo de vida. Isso. Isso faz parte, você poder socializar, você poder, sabe, se divertir, você sair pra jantar com as amigas, tomar... Eu adoro. Boa. Fofocar com as minhas amigas, abrir uma garrafa de vinho, tomar, dar risada. Isso também faz parte de um estilo de vida saudável. Sim. Você poder ter esses, sabe, esses momentos mesmo, Com certeza. saber apreciar, sabe, saber apreciar uma boa comida, né, uma Sim. comida, sabe, uma comida de um bom restaurante, ou uma comidinha feita na hora, entende? Então, isso também faz parte, né? Então, teve uma paciente minha, só um adendo aqui, ela falou pra mim o seguinte, ela falou, eu acho que eu não vou conseguir emagrecer, porque... Todos os dias o meu marido me chama para tomar um café da Copenhague. Olha só para vocês verem. Todos os dias. Então o marido chegava na hora do almoço, chamava ela para ir tomar o café. Ela falou, só que Nutri, não é um cafezinho, tá? Não é um expresso. É um café da Copenhague, aquele café... troço, com outros troços em cima, com outros troços dentro. Com palitinho, com chocolate. É 1000 calorias. Como que fala? O branco? O chantilly, junto. Todo dia. Falei? E aí ela tá fazendo a terapia nutricional. A gente tá, se não me engano, acho que na 4ª sessão, né? E aí a gente veio conversando e tudo. E eu falei pra ela, falei, olha, esse café, ele não representa um café da Copenhague. Ele representa a companhia do seu marido. Boa. Ele representa o carinho, ele representa a conversa, ele representa a troca que vocês têm. Entende? Que isso fazia parte do relacionamento dela. Tipo, o café não era o ponto principal. Imagina se eu virasse pra ela e falasse assim, olha, você não vai mais tomar seu café com seu marido, tá? Porque, imagina,
Olha pra você ver. Ela ia falar, poxa, mas, né? Ah, mas tem uma outra opção, não sei o quê, blá, blá, blá. Ela não queria uma outra opção. Porque isso era algo que estava enraizado no hábito, tá? E aí a gente foi... Eu fui automático. Exatamente. E uma tradição E uma do casal. tradição do casal. Então, assim, não era o café. Né? Então, não era o café. Era realmente aquele momento, né? E aí eu fui, enfim, né, entrando com algumas ferramentas né, foi... E aí na nossa última sessão, ela olhou pra mim e falou assim: se eu te falar que a frequência diminuiu em 70% do café, ela continua indo com o marido, porém ela foi mudando a escolha. Olha pra você ver, mas eu não tirei. Olha pra você ver. Isso foi algo que ela mesma... Exatamente, ela foi tomando a consciência diante de tudo que a gente foi trabalhando dentro. Então eu não tirei. E às vezes ela vai obtendo com o seu trabalho um resultado e vendo aquilo, ela começa a querer tirar o que atrapalha ou que freia o desenvolvimento dela. Entende? Né? Na hora que o marido tá, ela fala, acho que eu não quero esse não. Sabe assim, a pessoa que tá vendo um puta resultado e olha ali e fala, putz, isso aqui vai me zoar. Sabe Você assim? entende? Ela mesma mesma. foi tomando a própria consciência, sabe? E ela não deixou de ter esse momento. Só que ela foi tomando mais, né, consciência em relação às escolhas. De que forma que eu posso participar daquilo ali de uma maneira melhor, né? Entende? Então, olha pra você ver como são as coisas, né? Olha como que essas mudanças, essas pequenas mudanças, e aí depois ela foi perceber, cara, parecia que era impossível isso acontecer. Porque ela não pensava fora da caixa. Ela só estava pensando naquilo. E o legal é que você trabalhou muito a autonomia da tomada de decisão dela. Total. Então, se isso deu certo, foi uma decisão que ela mesma tomou, né? Então, isso, e tem isso, a probabilidade de continuar. Ser mais duradouro. Ser mais duradouro. Exatamente. Foi o que você falou, você serviu como um guia. Ó, eu vou te guiar, isso aqui é bom, dentro disso aqui você vai fazer suas escolhas. E aí ela tomou a consciência. Talvez eu tivesse falado pra ela que era pra ela tirar, ela não voltaria na segunda sessão. É verdade. Aí é o olhar, né, que a gente já comentou isso, e agora eu vou puxar esse assunto, que a gente tá já há um tempo aí, é o olhar quando você consegue manipular a situação para colocar o que você necessita, né? Ou seja, você quer colocar uma alimentação mais saudável na vida dessa pessoa, mas o ideal não seria você ditar qual é a alimentação saudável, seria você manipular situações para que ela comece a puxar, opa, e o que eu posso melhorar aqui? Aí você, isso. É isso. E o que eu posso? Isso aqui. Faz sentido? Opa, né? Aí entra no que eu acho que é a fórmula ideal, que eu falo sobre o tratamento holístico da coisa, né? Eu já falei para o Salomão algumas situações onde, igual um evento que eu participei no final do ano, onde as meninas procuraram fazer uma chamada de encontro, onde iria se trabalhar motivação e uma nova ideia de proposta para 2024, entendeu? E nessa proposta, onde que elas tinham como exemplo, né, eram duas professoras de educação física, mas essa proposta era mais com intenção vibracional. Ou seja, qual a energia que nós vamos vibrar em 2024? Vamos nos reunir para a gente decidir isso junto. Tá. A gente vai fazer uma atividade, um piquenique e tal. Só que nesse trabalho, elas, após reunir essas pessoas, e a ideia delas era reunir pessoas que tinha aversão a exercício em academia. Então, após essa reunião de pessoas, elas também fizeram um trabalho corporal. Elas incluíram uma sessão de alongamento, legal, uma sessão de dança após o alongamento e depois uma sessão de relaxamento. Que legal. Onde no relaxamento houve uma mentalização de 2024. Cara, eu vou te falar o que eu percebi nesse tipo de evento.
Até mesmo porque depois de um período de dança e de meditação, eu vi várias pessoas chorando. Porque elas nunca imaginaram que elas iriam ali fazer um negócio tão acoplado como foi. Foi um olhar holístico. Ou seja, eu vi o texto e a elaboração dessa aula onde era: a gente tem que fazer essas pessoas que não gostam de exercício gostar de exercício. Mas a gente não pode só falar exercício é bom e você não faz, você vai se dar mal. Entendeu? A gente pode chamar essas pessoas, a gente pode colocar um tipo de recepção onde ela chega e a gente vai incluir alguns movimentos e a gente já mostrar que isso é atividade física e ela cair na real. Se eu fizer um pouquinho só disso já tá bom? Já. Isso aqui já é. E aí a gente começa a mexer com o corpo dela de uma forma que ela talvez nunca tenha feito. Um tipo de dança, um tipo de movimentação, mobilidade. A pessoa nunca ouviu falar o que é isso. E aí elas incluíram isso. E no final elas fizeram um relaxamento com uma meditação guiada. E aí cada um foi para o seu lado. E aí quando eu vi aquilo, aquele choro, ou seja, elas desarmaram todas. Que legal. E no final elas fecharam com o texto de atividade física. Porra. Sensacional. Foi muito holístico e terminou na atividade física. Eu contei isso pro Salomão. Eu fui lá fazer um trabalho, então eu fiquei de fora. Onde foi? Fiz um trabalho, foi aqui no Espaço Urano. Olha só, aqui legal. nos Jardins, na Bem Teixeira da Silva. A atividade física não veio como primária. Plano principal, né? Ou como obrigação. Foi não no ditar, mas era. Sim. Mas a forma como foi colocada. Foi sutil, né? E conseguiu gerar o significado ali na mente das pessoas. Sendo que elas já estavam com a ideia de, na segunda chamada, agora no mês que vem, venha para o nosso movimento corporal. Elas já sabem o que é, vai um monte. Tá entendendo? Aí eu vi aquilo e falei, caramba, que desarme, cara. Elas desarmaram todo mundo, tipo, lá, entendeu? Sim. E agora nós vamos fechar com o exercício aqui, ginástica rítmica, pai, todas animadas. Nunca fizeram uma aula de ginástica, mas ali parecia que eram as mulheres da ginástica. Que máximo. Você entendeu? E aí eu olhando aquilo, eu fiz fazer um trabalho de filmagem, então eu tava ali só foto, filmagem. Mas atrás ali, eu como professor de educação física, eu falei, mano, que sacada. Que sacada. E se isso vai pra academia? Começa a pegar pessoas com outro assunto, entendeu? Sim. Para depois socar lá no exercício. Aí, cada um o que precisa, né? E, você precisa de exercício e psicólogo. Você é exercício mais profissional de nutrição. Tal. Então, talvez o olhar holístico da coisa, que me parece que você tem muito no seu trabalho, tá faltando no geral. Sim. Entendeu? Tá faltando esse olhar generalizado, esse olhar mais humano, mais holístico, que é também o que eu procuro ter no meu trabalho. Por isso que hoje, quando o cara fala, não trabalha mais atleta, eu falo, não, hoje eu trabalho com todo mundo. Hoje é todo mundo, entendeu? Porque eu quero sim conseguir transitar nisso, mas para isso eu tenho que ter esse olhar holístico, né? Por que essa pessoa me procurou? Eu também tento saber. Qual é o motivo que ela quer tanto melhorar o glúteo? Entendeu? Será que não é inveja do outro? Será que não está disputando com alguém? Será que o marido não mostra mais olhares para outro tipo que não é o perfil dela? Ou às vezes o marido fala, nossa, mas esse glúteo não é aquilo, é crítica, exatamente. Será que ela não veio? Ela nem tinha ideia, para ela estava tudo bem, mas ela está recebendo tanta crítica que ela chega no personal, ops, preciso melhorar meu glúteo. Não, eu preciso, eu quero, eu vou, o que você falar, eu vou fazer. Então, tipo, eu tento não só, aí é o que eu falei pro Salomão, de primeiro momento eu tento entregar o que ela tá me pedindo, mas depois eu começo a descobrir o que ela realmente precisa, entendeu? A raiz, né? E o que eu vejo hoje, por exemplo, eu preciso estar meio que linkado com o profissional do psicólogo, entendeu? Porque eu já vi que as que eu empurro pra lá, vem melhor pra cá. Só isso, assim como da nutrição. Você acha que a nutrição faz diferença no seu trabalho? Eu acho que tem que andar junto, senão meu trabalho não vai. Meu trabalho não vai direito se eu não tiver uma pessoa como você. Você entendeu? E aí, dependendo do nutricionista, aí que não vai mesmo. Entende? Então, por isso que eu volto na visão holística. Que isso, se a gente consegue fazer e já enxergou que dá certo, não é possível que a gestão, se começar a aplicar, não vai dar certo. Uhum. Não é possível. Entendeu? Isso é talvez o que vai deixar os trabalhos, ou que vai levar os trabalhos, tanto em clínica de estética, dermato, médico, medicina, esporte,
o que vai levar para o trabalho mais humano. O que vai ir a contramão do que está surgindo aí, que é esse boom, que está distanciando as pessoas, entendeu? Cada um fazendo o seu, cada um fazendo o seu videozinho, cada um fazendo o seu treino, o cara pega o próprio treino no aplicativo, nem fala com o professor, entendeu? Talvez se as instituições passarem a ter um olhar mais holístico e tiver a ideia de reunir esses corpos com outra proposta, para depois entregar o que realmente eles precisam, talvez seja a fórmula do sucesso. Eu achei bem interessante. Grazi, você é mãe do Davi, não é? Sou. Quantos aninhos ele tem? Davi vai fazer 3. 3 anos. 3 anos. Então, na sua linha do tempo, aí você falou que você se formou Foi tudo em 2019, contrário. Pandemia, maternidade, tudo isso junto Tudo e isso você se junto. transformou no que você é Tudo hoje. Tudo isso junto. Tive Davi com 38 anos, né? Hoje eu vou fazer 42, né? Vou fazer 42, tive ele com 38 para 39 anos. E a maternidade, ela me transformou ainda mais, que eu sempre vim, né? Eu sempre fui uma mulher que fui me transformando, assim, no decorrer da minha vida, me adaptando em meios diferentes, enfim. Mas a maternidade, ela veio para me trazer um novo olhar, assim, sabe? Pro mundo, né? Um novo olhar para mim. Antes, eu fui atleta, né? Então, assim, eu tinha uma questão muito, muito forte com a minha imagem, né? Nossa, porque nada pode... Depois que eu virei mãe, isso se caiu por terra num nível, assim, sabe? De aceitação mesmo, sabe? Mudança de foco. Mudança de foco, da aceitação da minha estética. Eu ganhei muito peso na minha gestação, ganhei 17 quilos na minha gestação, porque meu filho era muito grande. E é engraçado que depois disso, eu me via e eu não conseguia me ver com defeitos, sabe? Com cicatrizes. Eu me via naquele momento, mas eu me amava tanto naquele momento, no pós-gestação, porque eu era uma pessoa que eu tinha visto, né, que eu tinha dado uma vida, que eu tinha gerado uma vida, que eu estava alimentando uma vida. E eu via o meu físico completamente diferente, a gente, né, ficando nesse assunto, o meu físico completamente diferente do que eu era antes. E mesmo assim eu achava aquilo incrível, sabe? Incrível. Porque eu tava alimentando uma vida, eu tava vendo uma vida se desenvolver nos meus braços. Então, às vezes as pessoas se preocupam tanto, né? Que, nossa, muito. Porque a minha barriga, a minha estria, o meu peito... Tem umas que não engravidam por causa disso. Muitas. O meu peito, enfim, mas... Já ouvi esse texto. Pequeno, perto da grandiosidade de ser mãe, né? Sim. E me trouxe uma maturidade, sabe? Muito grande. Sempre fui uma moleca, assim, né? Uhum. Continuo sendo. Mas eu tenho uma maturidade, eu me tornei tão madura, sabe? Depois de me tornar mãe e vendo ele crescer, se desenvolver. Hoje ele tá incrível, tá lindo, sabe? E a minha carreira de nutrição vindo junto com isso, sabe? É um turbilhão e você conseguir alinhar todas essas coisas acontecendo na sua cabeça ao mesmo tempo. E é incrível, sabe? É incrível. Te conhecendo melhor hoje, o que me traz muito em mente o que você representa, né? Na minha visão, é quebra de crenças. Certo. Você como nutricionista, toda a sua filosofia, o conceito que você traz, está voltado para o paciente quebrar suas próprias crenças. Uhum. E me parece que isso foi originado de um incômodo seu, que você não conseguiu obter resultado, e ali você fez uma reflexão e quebrou suas crenças. E você trazendo agora a toda a história da maternidade, você também se reinventou completamente, também quebrou suas crenças. E olha só, né? A grande maioria das pessoas, ou das mulheres que são mães, tem que fazer uma pausa na carreira para cuidar da maternidade. Muitas nem conseguem voltar. Mais uma crença que você quebrou. Hoje, com tão pouco tempo, 3 anos, você conseguiu equilibrar tudo isso. E, pô, me parece que você tá num dos momentos mais altos aí. Eu tô num momento muito bom, graças a Deus. Mas equilibrar é engraçado. Lembra do circo? Pratinhos. Do circo? É meio que nessa pegada. Você pega e joga um pratinho aqui, joga aqui. Vai aqui. É assim. Então, e pra mulher mesmo, e uma mulher pós-40, né? Pós-40.
É outro paradigma quebrado. Né? Que, nossa, porque você está velha demais, porque você não vai conseguir, né, ter um bom relacionamento com seu filho, porque você, né, enfim, é outro paradigma quebrado. Sim. Né? E estar em ascensão na minha carreira também, depois da maternidade, né, sem babá, porque eu sempre fui muito ali junto, né, cuidando, alimentando, amamentei até 2 anos, né, voltei a treinar depois de uma cesárea, depois de 35 dias, treinei durante a gestação inteira. Eu tenho vídeos, acho que deve estar passando aí os vídeos, né? Sim. Durante a gestação inteira, uma barriga enorme, fazendo agachamento. As pessoas falam, meu Deus, essa criança vai nascer agora. Treinando de máscara na academia do meu prédio. Olha, eu fico até arrepiada só de lembrar. Na academia do meu prédio, porque era 2021, ainda estava tudo fechado. Muito fechado. Imagina, foi no meio da pandemia. Nossa. Entende? De 2020, final de 2020 para 2021, que eu tive ele em maio de 2021. Então, loucura. Bem transição. Isso, ali. Exatamente. E, cara, e foi, e não... Eu acho que isso me deu mais garras, eu não sei explicar exatamente. Uma força, uma vontade... Mas é o efeito da maternidade mesmo. É muito louco, assim. Eu via ele e falava, cara... E aí eu, né, comecei a atender no presencial, numa clínica, né, em São Paulo, e online, e fazendo grupos de emagrecimento, e, utilizando as redes sociais também, porque as redes sociais, elas realmente te dão essa visibilidade. Sim. E aí agora, que vai fazer 3 anos, enfim, que é agora meu novo projeto, que inclusive eu vou inaugurar a minha clínica agora, que é uma clínica de nutrição e estética avançada. Então, a estética também, ela entra muito nesse lugar. Então, eu percebi que eu posso ter também essa vertente dentro de um lugar onde atende de uma forma, né, mais integrada o paciente que emagreceu, conseguir melhora na qualidade da pele, enfim. E aí eu vou inaugurar agora, que aí é a parte de ser empreendedora, né? Que tá uma loucura, enfim. E aí, agora é essa minha nova fase aí. Eu tô vindo com essa nova vertente aí. Conta pra gente, né, os seus projetos, onde o público te acha, rede social, clínica. A minha rede social é @Grazi, com ZY, Alcântara. A minha clínica, o nome da minha clínica é DK Nutrição e Estética. Então, é @DK Nutrição e Estética. E a minha clínica fica no ABC, porque eu moro no ABC, então eu estava percebendo muito que eu precisava ter um lugar ali, né? Sim. Porque as pessoas, elas me procuravam muito ali, eu só estava atendendo em São Paulo. Então eu né, tenho a minha clínica lá agora, no ABC, atendo todo o pessoal do ABC, e também atendo na Revbel Clinic, que é aqui em São Paulo, todas as quartas-feiras. Né? Então, assim... Aqui na região da Paulista. Exatamente, aqui, né? Que eu até tinha falado pra você, que é próximo da onde você trabalha também, Sim. né? Enfim, todas as quartas. Então, essa coisa, né? Essa vida aí que a gente não nunca, jamais. Eu sou movida a esse furor, essa adrenalina, sabe? Sensacional, hein, Marcelo? Sensacional. Grazi, obrigado pelo presente que você deu aqui pro Fit Filosofia. Que isso. Como eu falo, conteúdo mais parrudo, mais mais robusto. Pra gente encerrar a primeira temporada em alto nível. Que bom, muito feliz Essa mesmo. super convidada. Amei, adorei estar aqui, adorei. Podem me convidar. Foi ótimo. Sempre, vou adorar. Foi ótimo relembrar algum de nossos momentos. Sim. Né? Que foram muitos. Sim. Eu lembro que foi de muito, assim, dedicação sua, em meus estudos. Eu lembro como você vinha cansada para os treinos, mas eu fiz questão de comentar qual era a sua energia em relação a se envolver numa competição, se envolver num projeto de treinamento. Eu lembro, por isso que eu falei, a gente já começou o projeto com a cabeça de campeão, né? Naquela época, e deu tudo certo. Então, também quero agradecer você por toda a sua trajetória. Eu acho que eu conheço boa parte dela, né? Eu te vi menina, eu te vi virando mulher, e agora eu te vejo esse mulherão, mãe e exemplo, né? Obrigada. Agradeço meu amigo Salomão também pela parceria. Boa, Marcelão. E acho que
Primeira temporada concluída, né? Concluída com sucesso. E se a turma lá do outro lado gostar, prestigiar, a gente segue para a segunda, não é verdade? Outra coisa que eu queria falar, se vocês tiverem sugestões de pessoas que vocês querem conversar, ver a conversa aqui nossa da área fitness, assim como a Grazi, é só mandar aí pra gente que vamos ver a possibilidade disso ser possível. Boa! Maravilha, obrigada, então, gente. Curtam, compartilhem esse conteúdo que a gente se vê na próxima temporada. Obrigado, até a próxima. Valeu! Tchau!